Bem-vindas e bem-vindos ao podcast Forbes Under 30. Hoje o nosso convidado é o Vitor Meirelles. Ele tem uma empresa chamada Nampur, fundada há 6 anos, muito jovem ainda, mas com bastante história. Eu sou Fabiana Corrêa, sou editora de Forbes e vou contar para vocês hoje como que é essa trajetória junto com o Vitor. Obrigado, Fabi. Obrigado por me receber. É uma alegria muito grande estar aqui. Vitor, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, né? E você falou que praticamente você começou a trabalhar não tinha nem 10 anos de idade, né? Você já tinha uma vontade de fazer suas coisas muito cedo. E só contando um pouquinho aqui para quem ainda não conhece o Vitor, né? Ele hoje é dono de uma empresa do ramo imobiliário que atua no litoral da Bahia, né? Lugar incrível, a gente estava falando aqui das belezas, né, de Porto Seguro até quase a Ponta do Corumbau, lá, né, um pouquinho antes, né, Sim, Vitor? sim. E ele atua por lá, baseado aqui na Faria Lima, porém, com essa operação toda na Bahia, né? Mas ele não começou agora, ele começou faz muito tempo, fazendo um monte de coisas que ele estava me contando, desde trabalhar num Lava Rápido, quando ele tinha 9 anos de idade, até fazer uma empresa de eventos ainda na faculdade ou até antes da faculdade. Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais essa sua trajetória, assim, pelo jeito de muita vontade de começar, né, de começar cedo a trabalhar. Como é que foi, então? Sim, sim. Como é que foi a história do Lava Rápido com 9 anos, Ah, Vitor? como eu te disse, assim, a família é de origem simples, né? Uma origem humilde. Eu nasci aqui na região metropolitana, no ABC, em Santo André. Enfim, depois, um pouquinho mais velho, a gente se mudou para um bairro aqui na Castelo Branco, que se chama Aldeia da Serra. É um bairro relativamente bacana e conhecido. Nessa época, a família já estava bem melhor e mais estabelecida. Enfim, eu, meu pai, minha mãe, Gabriel, meu irmão, e eu sempre ali naquele ímpeto de trabalhar, de fazer, né, entregar o meu tempo em troca de dinheiro, né, que eu acho que é um pouco lúdico ali na Você queria juntar um criança. dinheirinho. A ideia era juntar um dinheirinho no porquinho de E tinha um porcelana. objetivo já? Tinha um objetivo. Um tio meu teve em casa com um carro novo, um carro vermelho, assim, bonito, e aquilo mexeu comigo, né? Menino, criança, ali, o meu porquinho de porcelana, e esse foi o motivador, assim, a atração para eu buscar e começar a cutucar. Falei, nossa, como eu faço para, enfim, juntar aqui esse Você achou dinheiro? que um dia você ia juntar Na para ter minha um carro cabeça, daquele? sim, para ter um carro daquele. Então foi assim que começou a história do Lava Rápido, que, enfim, na verdade eu ia nos finais de semana, meus pais me levavam, o dono do Lava Rápido achava um barato eu estar lá ali todo sábado e domingo. Eu ficava na última etapa secando os carros na saída e sempre assim nessa vontade. Então começou como um desejo, não como uma necessidade. E dali a gente, enfim, vai sempre, mesmo criança, se movimentando e acabei indo para um restaurante lá do bairro também. No restaurante eu fiquei por 4 anos. Na verdade, foi entre 11 e 16 anos que eu fiquei no O restaurante. que você fazia? Era, Fabi, um restaurante com uma proposta de ecointegração. Então, o que eu quero dizer com isso? Tinha passeio a cavalo, arvorismo, que é aquele esporte que faz na Copa das Árvores, enfim, monitores para as crianças. Então, a proposta era que as famílias saíssem da capital para ir passar o dia um pouco afastado. Então, era uma coisa que você ia, almoçava e ia embora, né? Tinha toda uma proposta ali de você investir teu dia em torno da natureza e fazendo algumas atividades. E aí eu comecei no arvorismo, eu ficava no setor inicial, eu montava os equipamentos na mesa, assim, tinha uma mesa grande onde você colocava lá os mosquetões, as cadeirinhas, que são aquelas coisas assim quando você está andando de rapel, numa cachoeira ou numa tirolesa, alguma coisa. Então eu ficava ali nessa primeira etapa. Conforme eu dei o estirão na adolescência, Sim. aí eu subi para as etapas de transição. Então, quando você encerra uma etapa e pula para a próxima, tem que fazer uma transição. Tira um mosquetão, coloca o outro. E aí foi isso. E aí Era um monitor. eu era um monitor. Uhum. E aí foi muito engraçado que eu não consegui juntar o dinheiro
para comprar o tal carro, mas eu continuei sonhando com aqueles bugs Fapinha de criança, que tem muito, você vê por aí. E aí, então, ali, já naquele momento, trabalhando efetivamente com um salário, eu queria juntar esse salário para comprar o bug Fapinha, que custava R$6.150 na época. Eu juntei esse dinheiro, comprei o bug Fapinha. Ganhava bem, hein? Eu ganhava, não, acho que era, sei lá, R$700 por mês, 800, era pouco. Assim, enfim, para um adolescente era bastante. Mas, assim, meses, menos de um ano, eu consegui juntar o dinheiro para comprar o carrinho. E foi engraçado, porque lá é um bairro de condomínios. E logo na semana seguinte, ou pouco tempo depois que eu comprei o carrinho, eles proibiram no condomínio de andar, porque teve um acidente. E aí eu fiquei com o carrinho e não podia mais andar. Então eu levei o carrinho pro restaurante, fiz uma pista, saía da escola, consegui na borracharia lá do bairro, os pneus, eu pintava, contratei um trator, fiz essa pista e cobrava lá um valor para darem 10 voltas, acho que era R$20 na época, para dar 10 voltas no carrinho. E, poxa, você imagina, um restaurante com uma proposta dos pais saírem com a família, com crianças, todo mundo queria andar no carrinho. Então eu era mais uma atração. Tinha um cavalo, tinha um cavalo, foi já uma operação ali, um empreendimento. E, poxa, eu fiz em um final de semana o dinheiro quase do mês, né? E aí eu deixava parte pro restaurante e parte eles me repassavam, a pessoa pagava na conta e eu recebia. Pô, fantástico. É um típico empreendedor, né? É isso. Você tá me dizendo. Desde criança você já pensava em como fazer achar um jeito virar. de ganhar um dinheiro, de fazer suas coisas. É isso, exatamente. E aí foi engraçado que ali tive os primeiros problemas operacionais com o meu empreendimento, porque eu comprei esse carrinho numa loja na Avenida Bandeirantes, que tem até hoje, diga-se de passagem. E Aldeia da Serra são a quilômetro 32 da Castelo Branco, e as crianças batiam o carrinho na árvore, no pneu, então às vezes quebrava o eixo, a rodinha, etc. E não tinha manutenção lá em Aldeia específica da Fapinha, que é a fabricante desse carrinho. Eu tinha que colocar ele no guincho, mandar ele para São Paulo, fazer não sei o que, para arrumar, para voltar para trabalhar no final de semana. Mas aí o molho começou a sair mais caro que o peixe. Então não funcionou essa história. E aí eu, enfim, depois de algum tempo, tendo mais prejuízo efetivamente do que ganho e fora a dor de cabeça de ter que articular com escola, adolescente, ter que mandar carrinho para consertar em São Paulo e voltar e tudo mais, eu acabei anunciando num blog da própria Fapinha na internet. E aí a pessoa que comprou, olha a sorte, ele foi buscar e ele me falou assim, pô, eu queria ter o contato dessa pessoa, sabia? Às vezes eu fico pensando um dia, será que ele vai me escutar e lembrar, quem comprou o bug do Vitor? Quando foi, Vitor? Comprou, eu tinha 16 anos de idade, então tem 14 anos atrás. Quando ele comprou, ele percebeu que era um bairro grande. Ele falou, olha, se você conseguir mais carrinhos para mim, eu te dou R$100 a cada carrinho que você me indicar. E eu compro, porque eu reformo eles e vendo. Eu falei, pô, maravilha. Ele saiu com o meu, foram R$3.000 que eu peguei no meu. Eu montei na bicicleta, uma Trek amarela, e comecei a rodar o bairro inteiro, anotando as garagens que tinham os carrinhos. Porque pensa, tinham proibido, eram condomínios. Ninguém mais queria os carrinhos. Então eu tinha uma oportunidade ali, entende? E aí comecei a comprar esses carrinhos e revender para eles, só que eu não ganhava só os R$100. Eu mesmo dava um trato neles e já botava um valor em cima, uma margem em cima. E eu limpei, Fabi, os carrinhos do bairro inteiro. E aí com esse dinheiro depois fui brincar de investir na Bolsa de Valores, perdi o dinheiro, até ir para vida de baladas, vida noturna, enfim, descobrindo ali também São Paulo, né? Eu morava num bairro um pouco afastado, que é uns 40 minutos. E aí comecei, enfim, a trabalhar com essas baladas, ainda menor de idade, nem poderia, via de regra, mas trabalhava, indicava nomes, fazia o trabalho ali de promoção, né? Que eram os promoters na época, a gente chamava assim. Não sei se hoje ainda chamo. E comecei a ganhar um dinheiro ali, me destacar e tudo mais. E aí a primeira empresa na época do Insper, no meu terceiro ano do colegial, a gente queria fazer uma festa de formatura natural. E a gente queria fazer uma festa diferente, enfim, começamos a ficar com dificuldade de achar uma empresa que faria a festa da forma como nós gostaríamos. Assim, você tem
não é diretório, eu não lembro como é que a gente chamava na escola. Centro acadêmico. Isso, que eram ali as pessoas que organizavam a festa, e eu fazia parte, ainda no colegial. E aí como eu já tinha esse trabalho nas baladas, eu me predispus a organizar a festa de formatura. No final, a festa de formatura virou uma festa, porque aquela coisa dos pais comprarem 10 convites para irem, etc., não rolou. E eu acabei tomando o risco da festa e vendendo os convites. Então ali eu já fiz uma operação também, que foi uma experiência e o passe para montar a empresa de formaturas com o Renato, o João e o Rafael, que foram esses sócios dessa primeira empreitada aí. Durou pouco essa empresa, né? Durou quase 2 anos. A gente errou a mão... Você lembra a época da novela Avenida Brasil? Sim. Tinha uma música, Dança com Duro, não sei o quê, etc. Pronto. Esse cantor veio pro Brasil e nos venderam uma data dele para fazer um show aqui em São Paulo, que teoricamente seria a única data. No final não foi, venderam mais. E a gente queria colocar 5.000 pagantes, não conseguimos. E aí foi um pega para capar para a gente colocar as pessoas na festa. E no final acho que a gente colocou umas 3.000 e poucas pessoas. Enfim, a festa foi bem, mas não foi. Assim, no final do dia, ela gerou muito estresse e muito ruído entre nós, os sócios. E a gente perdeu o foco da operação principal, que eram as formaturas. Que a gente estava indo bem, a gente já tinha conquistado alguns colégios e etc. para fazer as formaturas. E essa festa foi um ruído no meio do caminho que gerou um desconforto societário e também financeiro. Porque e com isso vocês se separaram? Com isso a gente se separou. Foi a primeira experiência ruim com sociedade. Exatamente. Foi a primeira sociedade também. Foi a primeira sociedade, efetivamente. Sim, foi a primeira sociedade, efetivamente. E aí, enfim, aquilo me tirou do eixo da faculdade também. Sim. Porque eu tive que deixar o INSPER, que era uma faculdade, enfim... Exigia muito tempo. E exigia muito tempo e, enfim, período integral. Eu não tinha a mínima condição de tocar o negócio e a faculdade em simultâneo. Então, eu fiquei afastado um tempo. Depois, fui para a FAAP, me formei na FAAP, onde eu fiz, enfim, bons amigos, trago bons relacionamentos de lá até hoje. E conheci minha esposa na FAAP. E através desse relacionamento, tô até hoje casado com... Como que ela chama? Gabriela. Manda um beijo pra Gabriela. Vou mandar um beijo, amor. Te amo. E a gente tem uma filha linda, Clara. Então, assim, a FAAP ali foi uma coisa... rendeu bons frutos. E me rendeu uma nova sociedade de sucesso. A gente fez uma história legal, eu e o Lucas. O Lucas é um gênio assim da programação e etc, desenvolvedor e super inteligente em todos os campos, estudioso mesmo. A gente tinha um negócio de desenvolvimento de aplicativos e escola para formar programadores na linguagem iOS e na linguagem Android. E a gente ali juntou forças para fazer esse negócio acontecer, foi super bacana, ganhamos dinheiro juntos. Depois o Lucas decidiu ir morar nos Estados Unidos. E aí, nesse momento, vendi minha participação. A gente também teve ali, a história do IAI, que é o nome da empresa, foi super bem sucedida, uma história bacana, sem ruídos. E com com essa experiência de E2E, mais IAI, ter perdido dinheiro, ter ganho dinheiro, eu comecei a olhar a Bahia e, enfim, levou um tempo, teve um Inter aí. Começou a história da Nampur, tal qual é hoje. Estamos no 6º ano. Queria voltar um pouquinho na tua história com a faculdade. Você falou que você entrou numa faculdade que é uma das melhores faculdades, né, do Brasil, o INSPER, né, super respeitado e tem essa história de ser um ensino mais exigente, né, o dia inteiro, como você falou, enfim. E sai muita gente de lá para grandes empresas e empreendedores e tal. Mas você não quis, você abriu mão disso, né? Apesar de ter conseguido entrar nessa faculdade, você acabou abrindo mão em nome de continuar se dedicando para os seus negócios, né? E essa é uma discussão que começa a acontecer hoje, né? Será que realmente a faculdade é a coisa mais importante? Será que estar numa faculdade chamada primeira linha, né? Às vezes muita gente boa acaba ficando de fora de cargos bacanas, de programas de trainees, porque não fez uma dessas faculdades, né? Ou não é visto como um profissional que pode
deslanchar, porque também não passou por uma faculdade de primeira linha. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência. Você acabou saindo do INSPER, foi para a FAAP, né? Na FAAP conheceu pessoas, que é uma das coisas importantes da faculdade, né? Sim, total. Conhecer gente, né? Relações que você vai levar para o resto da vida, para o teu trabalho, para a tua vida, né? Tua esposa, como você falou. Então, eu queria que você contasse um pouco dessa tua experiência para quem está assistindo e ouvindo a gente, da importância disso. Porque você abriu mão de algo que muita gente sonha e se esforça para fazer, né? E, no final das contas, até agora, deu tudo certo, né? Sim. Olha, minha opinião sobre faculdade realmente tem sido um tema super debatido e novos modelos de negócio, inclusive, têm surgido, né, em torno da educação. Enfim, tem as edtechs aí e novas coisas aparecendo. Agora, eu acho que tem um grande divisor de águas, na minha opinião, do quanto a faculdade vai ou não fazer a diferença no teu futuro, no início da tua carreira, ou no desenvolvimento de um negócio, ou seja, como executivo no mercado, é o quanto você se entrega realmente para ela. E esse era um debate muito grande entre eu e meu pai, que não tem educação formal nenhuma, fez até a 7ª série. Então, enfim, sempre um desejo para um pai Ele sonhava que você... e que o filho tenha um estudo de qualidade, etc. E se esforça para entregar e dar aquilo, né? Então é triste você ver o filho abandonar por algum motivo e tal. Então a discussão, ela era acesa nesse sentido. E, assim, eu acho que tem uma questão de você ser jovem e a maturidade, óbvio, que eu tenho hoje com 30 anos ou com 35 amanhã, enfim, ela não é a mesma de 18, 19, 20 anos de idade. Então tem essa ansiedade natural e não adianta a gente falar, são coisas que só... Tem que viver, Tem né? que viver, o tempo passa e é isso. Mas eu vejo assim, se você realmente for um aluno ali disposto a absorver tudo aquilo que a faculdade te entrega de conhecimentos, os professores, os acadêmicos que ali estão, enfim, todo o ambiente da faculdade de forma integral, eu acho que faz toda a diferença, sabe? Hoje eu sinto falta em temas relevantes no meu negócio que eu poderia ter absorvido melhor na faculdade, né? Seja na parte administrativa, na parte, enfim, tributária. Eu fiz administração de empresas, enfim, vários temas, acho que não vale a pena entrar um por um, mas que foram matérias de faculdade e muitas vezes você está ali transitando, né? E não efetivamente se entregando inteiro, e estudando. Né? Então, assim, o quanto você consegue estar inteiro para absorver esse conhecimento, e isso realmente, no meu ponto de vista, faz a diferença um pouco mais adiante. Óbvio que você pode e deve sempre ir buscando especialização, formação, mais conhecimento, isso é natural da vida, mas é um momento muito especial de amadurecer, de conhecer novas pessoas, de trazer relacionamento para a mesa, né? E eu acho que o ambiente da faculdade como um todo, ele proporciona isso, então... Mas é difícil também estar inteiro, né? E totalmente focado quando você tem 18 anos, 17 anos, né? Também é bem cedo, né? O grande desafio é esse, porque, assim, para um jovem empreendedor, eu acho que muitas vezes isso tá um pouco, assim, na maioria das vezes, é DNA, né? Eu tenho vários amigos que foram empreender com 35, 40 anos de idade, 45 anos de idade, histórias fantásticas, brilhantes, né? Na época do IAI, enfim, que eu transitei nessa área de tecnologia, fiz bons relacionamentos, enfim, com startups, empreendedores, etc. Enfim, dentre as iniciativas aí no meio do caminho, eu participei do fundraising, enfim, de um fundo para investir em startups, de pré-série A, enfim, que é um estágio de vida delas, e fiz bastante relacionamento nesse sentido. E muitos têm 35, 40, 45 anos. Porque já tem uma bagagem e uma maturidade maior acumulada. Agora, voltando, um jovem que tem o DNA, é difícil mesmo controlar essa ansiedade. Então, eu concordo com você. Né? Você fica com essa vontade. Então, o quanto equilibrar os pratos, que já é uma missão de vida adulta, né? Família, amigos, trabalho, carreira, faculdade. E mais jovem, mais difícil. É isso. Bom, mas aí me conta da Nampur. Então, ela está com 6 anos, Estamos no 6º ano. Ano. A gente completa em setembro.
virginiana, Assim. como eu. E como a Clara, minha Imaginei. filha. Nasceu no mesmo dia que eu, inclusive. Com 24 anos, então, você já estava montando a tua empresa de hoje, né? E é uma Isso, empresa 24. que nem é um negócio que acontece aqui em São Paulo, um negócio que acontece fora. Como que veio essa ideia? Como que você deu o primeiro passo? Conta para quem, enfim, tem essa vontade também de empreender. Como que você fez? Você já devia ter, imagino que você devia ter algum capital, né? Você já Sim. tinha trabalhado, já tinha feito outras coisas. E aí, como que foi? Como foram os primeiros passos? Desde investimento? Primeiro, assim, porque ali, sul da Bahia, especificamente o litoral sul de Porto Seguro, onde a gente está. Agora a gente está numa fase de expansão, enfim, estamos entrando em Minas Gerais, mas o negócio começou por ali, o primeiro ciclo de 5 anos foi 100% na Bahia. Eu já frequentava ali aquela região, então uma coisa assim, eu já conhecia, já fazia parte de alguma forma da minha vida, e eu sempre me identifiquei com a região. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Tinha uma Porto paixão. Seguro. Porto Seguro. A gente está no litoral sul de Porto Seguro, que está compreendido entre Arraial da Ajuda e Caraíva, né? Sim. Termina Então, em você Caraíva, depois Trancoso. passou no Arraial da Ajuda, Trancoso, Praia do Espelho, Caraíva e depois vem Corumbau, que ali já é município de Prado. Sim. Mas o que eu quero dizer é, essa paixão ascendente que vem assim, sabe, pela região, ela já tinha. Eu acho que é impulsionador número um de viajar qualquer mesmo, negócio. de férias e tal. De férias, mas já era um lugar que mexia comigo, eu já gostava, já tinha uma empatia muito grande, né? E aí, enfim, mercado imobiliário ali acontecendo e tudo mais, uma coisa que sempre me chamou a atenção. Eu fui olhar e estudar outras praças de litoral no Brasil e percebi que ali a gente tinha uma composição super interessante e que eu não vi em nenhum outro lugar do Brasil, que começa com acesso, né? Então a gente tem as principais capitais, centro-oeste, sul, sudeste, onde está a concentração de renda também no nosso país. Se acessa muito fácil Porto Seguro, é um aeroporto Sim, o sul com da Bahia é mais muito... Só tem central. paulista lá, né? Você sabe que agora, assim, Agora tem muito mineiro muito também, mineiro, né? muito paulista, Brasília, Goiânia, Cuiabá. Sim. Eu tenho cliente de Manaus. Então, assim, a pandemia ajudou, eu brinco, a internacionalizar a região mais ainda, né? Assim, e muitos gringos, né? Muito, Sempre muito. teve. Mas além de Franceses. internacionalizar, perdão, acho que nacionalizar a região. Então, aham. como eu te disse, eu tenho cliente austríaco e tenho cliente de Manaus. Sim. Então, todo mundo, assim, você tem um acesso, a logística para lá é muito bacana. Belezas naturais, o Brasil tem várias maravilhosas, mas eu acho que ali é um ponto especial. Muito. É um lugar seguro, é um lugar que você tem hotelaria, você tem desde um hotel fazano, a um clube med, a pousadas excelentes de altíssimo nível. Você tem cultura, né? O Brasil, a história do Brasil nasce ali, né? Tal qual a gente conhece. Então, é um mix de o mercado imobiliário consolidado, você tem propriedades com um valor super expressivo. Então, eu acho que a magia cultural, a ancestralidade do lugar, o acesso, o ponto onde ele está no mapa do Brasil. Então, acho que é tudo uma composição que me fez despertar interesse e falar, olha, eu acho que aqui vai funcionar essa empresa que eu estou querendo fazer. Mas, como tudo, não nasce uma empresa, né? Os primeiros passos, eles são diferentes. E nasceu para mim, eu tinha assim algum capital, mas curioso, eu não comecei assim com um capital expressivo essa companhia. Eu comprei um terreno de 2.000 e poucos metros quadrados para fazer 2 casas. Em Trancoso? Em Arraial da Ajuda. Tá. E o terreno na época eram R$700 mil. Foi um investimento. E não, foi curioso. Eu achei o documento esses dias, a foto. Eu queria ter o papel, mas eu não tenho. Achei a foto. Eu fiz um instrumento de opção de compra com o vendedor. E, enfim, era um conhecido lá da região, mora lá até hoje. E eu falei, olha, me dá aqui 60 dias para eu trazer esses R$700 mil e eu te dou R$20 mil por essa opção de compra. Então, você me dá esse instrumento. Se eu voltar com o dinheiro, o terreno é meu. Se eu não voltar, eu perdi 20 mil. Então, é um ganha-ganha. Você já está vendendo de qualquer forma, né? E deu certo. Eu fui hoje um grande amigo, que é o Alex, e falei, cara, tô aqui com esse projeto, tem essas 2 casas, compra uma
e a entrada é esse valor. Ele falou, Vitinho, tô dentro, confio em você, vamos embora. E a história da empresa começa ali. Você vendeu para ele mesmo? Para ele... Eu vendi para ele. Vendi para ele, para ele ter a casa de veraneio, de com mais veraneio, 2 amigos. O Fabrício e o Alex, que são 2 Alex. E foi, uma história ali que já começou com amizade. A família também já estava por ali, então, assim, as coisas foram facilitando para que as primeiras casas a gente fosse circulando entre amigos. E ali nasceu o que a gente chama de Vila Descobrimento. Então, é uma composição de... São 7 unidades, são casas maiores, não é o nosso modelo de negócio hoje. E com o sucesso dessa Vila Descobrimento, a gente começou a comprar as áreas maiores para fazer os condomínios efetivamente. Então, enfim, essa foi se desdobrando. Qual foi o próximo? O próximo chama Falésia. É um condomínio com 20 unidades. Enfim, de uma amiga, a Sara, que é uma arquiteta francesa, mas mora em Trancoso há 15 anos. Então, assim, tenho super carinho por ela, me ajudou ali no primeiro projeto. Um beijo, Sara, inclusive. E dali a gente foi pro Brisa, do Brisa para Trancoso, para Praia do Espelho. E hoje tirando a Vila Descobrimento, são 7 desenvolvimentos imobiliários na região. São todos condomínios? São todos condomínios, e o que a gente faz? A gente compra um terreno, algo ali entre 20, 40, 50 mil metros quadrados de área efetiva que a gente vai desenvolver. Às vezes tem mais, porque tem reserva, área verde e tudo mais. E a gente chama um arquiteto para a mesa, um paisagista, e deixa eles criarem um produto imobiliário ali com uma mesma linguagem. A gente pode ter tipologias diferentes de casas, mas elas têm o mesmo padrão arquitetônico e tamanhos muito similares. Então, assim, a região tem casas muito grandes, de um alto valor e tudo mais. E eu percebi que muita gente tem o capital financeiro para estar ali, aquelas casas e propriedades caríssimas, e outras queriam um ticket médio, queriam acessar um mercado de alto padrão, um mercado bacanérrimo, mas com um ticket médio diferente. E mesmo os que têm o capital financeiro para ter assim, uma alocação diferente de recurso lá para ter uma casa, às vezes não querem. Às vezes querem uma solução mais simples, né? Mais fácil. Falar, poxa, vou ter uma casa aqui de 4, 5, 6 suítes que eu consigo. A gente entrega sempre os condomínios com serviço. Então, ele não cuida da piscina, ele não cuida do jardim. Então, eu já desburocratizo um pouco a vida dele ter uma casa. Não vai precisar de um caseiro, você vai resolver aquela situação. Exato. Então, assim, mesmo o cliente que tem o recurso, às vezes ele opta pelo nosso produto, pelo modelo, né? Por um estilo de vida ali que a gente propõe. Então, é isso. Então, assim, em resumo, terreno com casas, com conjunto de casas, que a gente chama, são as vilas Nampur, né? Cada uma leva um nome, assinada por diferentes arquitetos e paisagistas, e aí nasceu esse modelo de negócio. Agora a gente começou a agregar outras coisas, então fizemos um restaurante de praia em Trancoso, vamos inaugurar em Arraial também, para agregar serviço nessa oferta de alto padrão. Então, a pessoa que tem a casa, ele quer acessar alguns serviços exclusivos e diferenciados. Então, faz parte desse mix. Foi assim, Fabi, que nasceu, de uma opção de compra e 20 mil reais para o cenário que a gente tem hoje. É isso. Vitor, você tem uma questão aí que você deve ir para a Bahia direto, né? Você aproveita esse vai e vem, essa ponte aérea entre São Paulo e Porto Seguro? Olha, você sabe que é uma agenda exaustiva de muitas viagens e acaba que não fica só entre São Paulo e Porto, porque os clientes estão espalhados e, naturalmente, eu faço uma agenda comercial. Então, assim, acabo viajando bastante. E eu curto muito, assim, eu aproveito bem essas oportunidades de estar em lugares diferentes, de abrir novos relacionamentos, conhecer pessoas, enfim, cada uma de um setor, né? Porque você tem o cliente do agronegócio, você tem o cliente da indústria, você tem o cliente... Então, acaba... Enfim, que a gente se diverte. Sua família mora em São Paulo? Família em São Paulo. Então, a base é aqui. A gente até teve uma experiência durante aí o período da pandemia de ficar lá. A Gabi passou a gravidez inteira na Bahia. Enfim, foi maravilhoso.
e a gente acaba sempre, pelo menos 3 meses do ano, a gente tá lá, né? Enfim, somados os períodos. Sim. Então, julho fica o mês inteiro, Sim. dezembro fica também 45 dias e intercala durante o ano algumas outras oportunidades. Agora, aproveitar as viagens pelo Brasil, conhecendo pessoas novas, mas a Bahia aproveito muito, né? Porque você ter a oportunidade de fazer negócios num lugar super especial, onde a gente, sabe, se dedica para fazer parte do todo, daquilo ali que a gente está vivendo, da comunidade, de entender. Então, não tem como não aproveitar. A agenda é muito intensa, porque, enfim, Mas tudo bem, a agenda incrível intensa que na Bahia é pareça, diferente, é uma né? agenda intensa diferente, é isso. Aham. É isso. E como que você divide esse tempo, assim? Você falou que fica 3 meses, mas imagina que é um período de férias. Mas como que você divide o resto, assim, do tempo? Como que você faz para ter uma empresa que funciona em 2 lugares e, ao mesmo tempo, ser integrada, né? Porque uma parte do negócio está aqui, A parte o lá. negócio de fato está fora de São Paulo. Como que você faz para ser essa pessoa que une, se é que é só você, né? Que circula entre... Sim, esse período dos 3 meses que eu te falei, assim, família, né? Então, eu Aham. vou colocar que esposa e filha estão por lá junto comigo, Sim. estrutura, mas, assim, o tempo que elas estão lá, eu tô trabalhando. Então, difícil estar lá e não estar conectado, né? Sim. Com o entorno, com o todo e etc. Agora, assim, essa divisão do trabalho é um desafio, realmente, porque você aculturar uma companhia, né? Trazer as pessoas para o time, comprarem esse sonho. Acho que esse é o maior desafio do negócio para que ele realmente tracione e aconteça, assumindo que você está, enfim, num mercado que você entende, que você estudou, que você tem ali um plano de negócios. O desafio é trazer pessoas para sonhar isso junto contigo e executar, né? Porque acho que a execução é a grande chave do sucesso em qualquer empresa, empreendimento, para tudo que a gente vai fazer na vida, né? Trabalho, seja estudos, enfim. E não sou eu sozinho, eu tenho um time, enfim, muito diferenciado, assim, de pessoas incríveis que eu Como que você admiro. compôs esse time? O back-office está em São Paulo e toda a operação tá na Bahia. Então, por exemplo, eu tenho o diretor de operações, que é o Fê, tá na Bahia. A Mari, que é a diretora financeira, tá em São Paulo. E eles são ele é de lá? Paulista, a Mari Paulista também. A gente foi migrando as pessoas. Você contratou gente aqui e levou para lá? Sim, e de lá também que trabalham, enfim, tem área de engenharia, tem, enfim, outras posições que estão na Bahia que é uma composição de pessoas que a gente trouxe ali da região mesmo. Quantas Tem pessoas pessoas fazem ótimas. parte hoje? Hoje, de back-office, aí eu envolvo junto, enfim, o diretor de operações, engenharia, financeiro, jurídico, comercial, todo mundo, acho que quase 40 pessoas. E aí a operação das obras, deve ter em torno de 200 pessoas. Isso flutua, né? Isso flutua. A gente hoje tem 3 obras em andamento, a perspectiva é de ir aumentando, porque conforme você vai comprando as áreas, tem um ciclo do desenvolvimento imobiliário que é longo, né? Entre o dia que você começa a conversar com o proprietário, para depois botar o arquiteto na mesa, licenciar, efetivamente começar ali a execução da obra, colocar tijolo, entregar para o cliente. Então, esse ciclo, em média, 5 anos. E é isso, assim, a gente tem pessoas que somam, cada um na tua área, para fazer o todo acontecer. A empresa cresceu muito no período da pandemia, então, assim, o DNA e as coisas se moldaram muito nessa questão do home office. Foi quando todo mundo e pôde, etc. né, ficar fora, É isso, vamos dizer, então dos centros, né? a gente já se habituou ali, porque mesmo quem estava na Bahia, às vezes estava fazendo videoconferência, então a empresa meio que aconteceu nesse contexto, né? Porque os últimos 2, 3 anos foram muito importantes para nós. E isso, no final do dia, facilitou essa questão que já era um desafio natural. Parte está em São Paulo, parte está na Bahia. Veio a pandemia, trouxe N desafios, oportunidades também, mas nesse ponto acabou, assim, que a gente tem Nos acostumamos facilidade. a trabalhar remotamente, né? Facilidade. E mesmo, então, diretor de engenharia, São Paulo, mas ele mora lá, a família está aqui, flutua, navega bem, vai, quando está aqui faz videoconferência com lá, e aí as coisas vão acontecendo. Quer dizer, que a pandemia, na verdade, foi o grande momento para você como empreendedor.
Eu acho que para todo o mercado imobiliário, a gente Aham. nunca, assim, na história moderna, nunca houve uma busca por acesso a uma vida de Uhum. qualidade, à natureza, enfim, essas questões todas foram colocadas em pauta, né? Assim, foi super discutido Sim, esse tema aí durante e sim. pós a pandemia também. Então, naturalmente, para todo o mercado imobiliário, eu acho que de alto padrão e posicionado com essa Uhum. característica, foi, enfim, teve a Teve uma questão busca pela natureza, teve a né? questão Sim, triste, por óbvio, que é muito maior da sim, pandemia, sim. mas teve também, para o mercado imobiliário, uma grande oportunidade de Uhum. recolocação ali de um Uhum. produto, uma nova ênfase no mercado, né? Uhum. Então, acho que é isso. É, sem dúvida nenhuma, é, é muito triste, né? É muito, muito pesado tudo que aconteceu, né? Eu só estou entendendo que as pessoas também estavam buscando uma vida talvez puderam repensar algumas coisas, né? Quem pôde repensar algumas coisas e aí você entrou nesse momento de das pessoas estavam repensando a vida, o estilo de vida e tal. É isso. E aí foi essa grande oportunidade, Uhum. porque alavancou tudo aquilo que a gente tinha, a gente acelerou, colocou e imprimiu uma velocidade diferente Sim. e a empresa aconteceu, veio mesmo nesse momento. Não E agora que posso. esse momento passou, né? As pessoas voltaram a sair, enfim, tá passou, tem ainda muita gente doente, claro, mas agora que o momento pior, né, do que a gente viveu passou, você continua tendo essa procura? Como que é como que fica a empresa? Ela já existia antes, claro, né, não começou a existir agora, mas teve um boom, né, sem dúvida nenhuma. Como é que fica agora, daqui para frente? Como que são os seus planos de continuar? Agora que, enfim, muita gente voltou para trabalhar nas empresas, né? A vida voltou muito para os grandes centros. Você acha que essa tendência aí de busca de natureza e tal fica como? Eu vejo. Foi como eu disse, um tema exaustivamente discutido Sim, durante esse sim. processo inteiro que o mundo viveu. Então, eu acho que esse desejo, ele sempre foi uma chama, enfim, nas pessoas de modo geral, aquele sonho Uhum. da casa na praia, da Sim, casa no campo e sim. etc. E como isso veio para a mesa de forma mais incisiva, naturalmente acendeu uma chama que não existia, né, com a força. E essa chama, ela, assim, tem carinha, cheirinho, tudo Aham, de para ser perpétua, aham. de se perpetuar, né, ao Uhum. longo do tempo. Claro que a demanda que a gente viu durante esse processo, Sim. ela não está hoje no mercado como estava algum tempo atrás. Agora, a gente também aprendeu como oferecer o acesso para esse produto dentro da realidade da demanda Que mudou. que mudou. É isso. Então, esse modelo de negócio que eu te contei, então, da gente ter um ticket médio mais atrativo, Sim. serviço, facilidade, a possibilidade de vender isso numa ideia de lifestyle, onde você consegue estar, enfim, num trabalho remoto com qualidade. Então, pô, uma operadora de telefonia levou um cabeamento de fibra ótica fantástico para a Uhum, região, uhum, levou 5G. Então hoje você vai uhum. ali, em Trancoso, você tem 5G, Então você vai entende? Você acessa a banda trabalhar, larga sim. em altíssima velocidade no teu aparelho móvel. Pô, O que acho que aconteceu muito foi que parou de ser só um lugar que era mais de veraneio, de férias, final de semana, para ser sim, também um lugar onde muitas pessoas que moravam em grandes cidades passaram a sim, viver, né? incrível. Mas, e assim, a minha visão é levar esse modelo de negócio para outros lugares também. Então a gente está agora trazendo esse projeto em Minas Gerais. Eu estou olhando no sul do país também, Floripa ali, Santa Sim. Catarina. Então eu começo a perceber que mesmo mais próximo aos grandes centros, esse modelo de negócio ele se Uhum. adequa Você e diz eu de posso morar mais perto da de natureza, é morar isso? sempre o que a gente busca, áreas únicas e especiais que Uhum, prestigiem a natureza, uhum, né? Então eu não vou, assim, para mim, a gente está aqui na Faria Lima, né? uhum, Se me oferecerem um terreno aqui no Jardim Europa, uhum, pô, puta uhum, CEP, puta uhum. endereço, mas Mas não, não é a tua não é história. único, Uhum, não é super né, uhum, inspiracional, não uhum, prestigia a natureza, uhum, então não tem a cara da Nampur, mas uhum. talvez áreas próximas aqui do grande centro
quer essa ideia de eu sonho. tenha esse blend. Então, eu quero oferecer morar... um acesso a uma vida de qualidade Sim. junto à natureza. Seja no campo, seja no litoral, poder entregar esse modelo de negócio. E outra, de uma casa totalmente pronta. E também isso no final do dia, para quem está comprando uma casa, seja primeira, segunda residência, é uma dor de cabeça super. Você tem que mexer com obra e etc. Então, não adianta você pegar a casa no contrapiso, porque vira obra igual. Uma dor de cabeça completa. E não é o que a gente quer. A gente quer entregar totalmente pronta, né? Obviamente, decoração e etc. Você vai entrar ali e fazer. A gente até entrega, oferece isso também, mas não faz parte do baseline. E isso acho que complementa o modelo de negócio. Então, se eu conseguir levar o modelo para outras regiões do Brasil, nessa pegada de lifestyle, de natureza, falar, pô, eu moro numa Vila Nampula, eu moro num condomínio Nampula. Eu quero que já transmita essa sensação de, poxa, de algum modo é uma área especial, de algum modo está prestigiando a natureza, de algum modo você já se identificou com um estilo de vida diferente daquele que a gente vivia antes da pandemia. O que você valoriza nas pessoas que trabalham com você? O que você procura nas pessoas que trabalham aqui ou lá? O que você acha importante hoje? Lealdade, longo prazo, que o nosso negócio já é de médio e longo prazo, então eu não estou contando com ninguém por 6 meses, 1 ano, eu estou contando por 10, 20 anos. Assim, isso para mim é muito importante. Tem sido um desafio formar o time, eu acho que é um desafio recorrente, pessoas a grande pauta, ou se não deveria ser, de qualquer companhia. Eu tenho me esforçado muito para que isso aconteça, enfim, de maneira verdadeira na empresa. A gente tem feito movimentações aí nos últimos tempos, a gente vai percebendo os erros e acertos. Então, sei lá, um dos meus erros tem sido, não ter tantas pessoas do mercado da incorporação imobiliária dentro da companhia. Trouxe gente de fora. Trouxe gente de outros mercados. Então, e eu nunca fui do setor imobiliário. Então, na verdade, eu tenho que trazer esse conhecimento do mercado. E eu estou fazendo esse movimento agora, então trazendo pessoas de grandes incorporadoras, falar, senta aqui, ó, escuta aqui esse meu sonho, vem para cá. Olha, você vai fazer parte disso, é isso que a gente está fazendo, me ajuda, eu não entendo desse tema. Como é que eu gero autonomia dentro da empresa? É um mercado novo para você, né? E a gente tem assim, uma conversa e um modelo de gestão que não é fácil também de colocar descentralizado, onde o poder de decisão ele tá nos núcleos, nas áreas e não, enfim, em chefes ou numa cadeia hierárquica. Enfim, para quem tiver interesse, depois pesquisa, chama Holacracia. Foi o Fê que trabalha comigo que me apresentou e a gente está trabalhando nisso há 2 anos já. E assim, não é fácil, mas é uma visão onde as pessoas elas têm características multidisciplinares. Então, não é porque a Fabi é jornalista que tua única vocação é essa. Você pode gostar, eventualmente, do comercial, ou de produto, e você pode energizar e colaborar para outras áreas dentro da empresa. Né? Então, você trabalha aqui na Forbes, você é jornalista, mas de repente você tem uma super pegada criativa e você vai sentar ali com o diretor de criação e sugerir uma capa diferente, entende? Então, será que você não pode energizar, eventualmente, mensalmente, a aprovação das capas? Isso é uma holacracia? Né? Faz parte do sistema de gestão que se chama holacracia. Conta pra gente. Se eu entrar nesse tema, a gente vai muito longe. Não tem nem confia em mim. Eu tô estudando há 2 anos e é difícil. Vale a pena... Eu já tô, assim, te contando, resumindo, mas basicamente o poder de decisão descentralizado, eu acho que é o grande ponto desse modelo de gestão. Né? Uma gestão, um modelo mais contemporâneo. Então, você tem grandes cases de sucesso para quem for pesquisar de empresas internacionais que estão adotando esse modelo. Coisa parecida a gente já vê, nasceu muito, e esse é o meu DNA, nas empresas de tecnologia, os squads, onde você tem algum projeto, então você traz ali a pessoa de marketing, o programador, o gerente de projetos e etc. E eles vivem aquilo como se fosse uma mini empresa dentro da empresa, né? Então, eles têm poder ali de decisão, de gestão e etc. Então, não é isso, mas, enfim, estou tentando ilustrar para ficar mais claro aqui para quem está escutando a gente e até para o nosso bate-papo.
Então, assim, é novo para mim também, 2 anos é Aham. nada estudando esse tema. Eu acho que a gente vai escutar mais isso aí num breve futuro. E nós na Nampur já estamos fazendo parte, estudando de alguma maneira. E esse movimento de trazer as pessoas do mercado, minha conversa tem sido, olha, vocês são agentes de transformação para esse próximo ciclo de 5 anos. Então, me ajudem a descentralizar, né? A tirar a decisão de mim, Vitor, ou, enfim, de diretores, de incentivar a autonomia nas pessoas, porque aí as pessoas brilham, os talentos aparecem, né? E aí você começa a ver que, enfim, a pessoa está colaborando ali não só para a área dela, ela está energizando uma outra célula, e aquilo ali tudo vai acontecendo como um organismo vivo, né? E é muito interessante, porque ele acontece com tanta força, à medida que você vai implementando, que quem não joga esse jogo ou não acredita, não faz parte, o próprio sistema, né, imunológico da companhia vai repelindo e adequando, assim como o sistema do corpo humano. Então, é muito legal. É um tema assim, que tem aí me fascinado e, enfim, é tema da minha primeira leitura aí do ano, essa abordagem. Eu acho que como gestor, como, enfim, fundador da empresa, meu papel é um pouco... um pouco não, é esse, né? Enfim, eu devo isso também à turma que está trabalhando lá comigo, que me apresentou e que tem me incentivado de buscar esse conhecimento. Bacana, eu vou estudar isso Legal. também, fiquei curiosa. É. E, Vitor, ter sido Under 30, para a gente fechar a nossa conversa aqui, foi agora, né? Você ficou sabendo agora. Mas teve alguma mudança? Aconteceu alguma coisa? Enfim, Eu acho que como foi para você? o reconhecimento é sempre bem-vindo, é sempre gostoso. Ele chega na tua porta sempre com um arrepio, né? Pelo menos para mim. Sim. Então, assim, é a oportunidade de estar aqui com você hoje, né? De conhecer mais pessoas, de contar um pouquinho do que eu estou fazendo. Então, assim, para mim, acho que esse é o ponto alto do Under 30. Mas, claro que muda, porque, assim, é uma credibilidade que é depositada em você, no teu futuro, naquilo que você está fazendo. É mais do que um reconhecimento, né? Tem ainda mais gente te olhando. Tem né? ainda mais gente olhando. Enfim, você internamente se sente mais energizado para falar, poxa, estão reconhecendo isso aqui, então tá fazendo sentido, né? Mais energia, mais adrenalina para continuar remando e trazendo mais pessoas para esse sonho e, enfim, fazendo aquilo que a gente gosta. Acho que representa isso para mim, assim, ou representou muito, muito breve. Eu acho que muita coisa ainda vai se desenrolar, né? Eu acho que é uma coisa que fica, essa marca, esse selo de uma marca tão importante como a Forbes mundialmente, né? De tantos anos. E é assim que se cria prestígio e credibilidade, fazendo a coisa certa repetidamente por muito tempo. Então, acho que é isso. Eu me inspiro no selo e na marca da Forbes para ir nessa direção. Bom, parabéns, então, por estar nessa lista. Agora eu vou te dar um, né? Para dar um exemplar. Obrigado, Fabi. Você na Obrigado. Forbes. E vou levar. E esse aqui eu tô visto. Este é o assinado? Eu acho que esse esse é para dar o... Cadê a sua... Primeira vez que eu vou autografar Cadê algo, você? hein? Cadê ele? Ué, passei por ele? Deixa eu dar pra cá, ó. Gente. Aqui. Aí, boa. Pronto. Vitor Legal. aqui. Presta a caneta pra mim. Boa. Obrigada. Bom, parabéns. Legal conhecer a tua história. E espero que você faça muito sucesso ainda com seus sonhos, né?
vendendo sonhos também, né? É isso que você está fazendo, né? É isso. Obrigado para todo mundo que esteve aqui com a gente, comigo, com o Vitor. Este é o podcast Forbes Under 30. Eu sou Fabiana Correa e até a próxima. Até logo, Vitor. Obrigado, Fabi e todo o time.